Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia em que podemos separar algum tempinho para meditar na Sua palavra e juntos congregarmos na igreja, né, adorando nosso Senhor no nosso culto público. Gostaria de sugerir que você meditasse rapidamente no nosso texto de hoje, na sua casa, e assim se preparando já para o culto que teremos logo mais à noite. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 28 até o versículo 36. Lucas 9, do 28 até o 36. Faça a leitura aí na sua casa e vamos então meditar brevemente sobre o que esse texto nos diz. Nessa passagem, Jesus se encontra com os seus discípulos, está com os seus discípulos, e ele separa três deles e vai reservado a um lugar que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Ele está junto com seus discípulos, ele pega Pedro, Tiago e João, aqueles três que estavam sempre mais próximos de Jesus, o círculo mais íntimo de Jesus, e vai com eles ao monte. Ali ele é transfigurado. A ideia é que seu rosto é transformado, e ele então eles têm agora uma percepção já inicial de como é o Cristo glorificado. Não aquele homem que estava ali andando entre eles na sua forma, mas como ele era agora glorificado, da sua glória. Dois varões aparecem, Elias e Moisés, estão ali diante dele, e eles falam sobre o que está por vir ou acontecer ainda em Jerusalém. E os homens, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles ficam abismados com tudo aquilo, surpresos com tudo aquilo, e uma voz do céu diz: "Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi." Observe algumas coisas que há de importante nesse texto, eu quero destacar coisas bem rápidas para a gente pensar. Primeiro, que a visão que nós devemos ter de Jesus não é mais a visão do Cristo crucificado. Foi necessário ele morrer na cruz. E devemos nos lembrar dele crucificado, porque esse sacrifício é a base da nossa salvação. Mas temos que nos entender e nos lembrar que ele não está mais crucificado. Pelo contrário, ele está agora glorificado. É esse Cristo que nós adoramos. É esse Cristo glorioso e poderoso que nós celebramos. É a ele que nós nos curvamos. Não temos mais o nosso Cristo preso num crucifixo, preso numa cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça, com cravos nas mãos e nos pés. Não. O nosso Cristo é o Cristo glorificado, cheio de poder, de glória, de majestade, de esplendor. É a beleza desse Cristo que nós precisamos nos lembrar e proclamar. Depois o texto nos mostra, então, que Moisés e Elias estão diante do Senhor e conversam sobre o que está por acontecer em Jerusalém. É uma representação clara de Moisés simbolizando a lei, Elias, os profetas, e como todos isso aponta e nos conduz na direção do que é o plano da redenção, do que está para acontecer em Jerusalém, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Note, então, que o que a ideia que o texto quer passar é que o Antigo Testamento, a lei e os profetas apontavam e aguardavam esse momento. Os crentes do Antigo Testamento esperavam por esse momento que estava por acontecer. Nós não podemos perder de vista que é importante a sua morte, a sua ressurreição. Mas nós agora olhamos para trás. Eles olhavam para frente e aguardavam esse momento. Nós olhamos para trás e nos lembramos disso. E quando nós olhamos para frente, o que nós esperamos é a visão do Cristo glorificado vindo. E Jesus voltará. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. Mas o que nós agora esperamos é a sua volta gloriosa e majestosa. Ele voltará. Toda a Bíblia aponta para Jesus, converge em Jesus, focaliza em Jesus. Não é à toa que Moisés e Elias são os representantes aqui da lei e dos profetas. Foram os grandes períodos de grandes milagres em Israel, quando eles saem do Egito, os milagres ali feitos através de Moisés, e depois o ministério de Elias e Eliseu é outro período de grandes milagres em Israel. Os outros profetas falam da parte de Deus, mas os grandes milagres, de forma nacional, acontecem nesses dois períodos históricos, o período de Moisés, o período de Elias e Eliseu, seu ministério, e depois, novamente, no ministério de Jesus e dos apóstolos, quando inicia a igreja cristã. O Senhor nos faz conduzir e pensarmos que é Ele quem está intervindo no mundo, com milagres, com atos sobrenaturais, com a sua palavra, para nos revelar. Quem? O Cristo glorificado. Pedro tem uma proposta, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Naturalmente, essa proposta é rejeitada por Jesus.
O Senhor não nos chamou para nos isolarmos do mundo e ficarmos em adoração contínua a Ele, mas isolados do mundo. Não. O Senhor nos chamou para mostrarmos essa visão do Cristo glorificado para todas as pessoas, para contarmos isso. O texto nos diz que eles descem e não contam aquilo, no último versículo, né? Não contam aquilo para as pessoas durante alguns dias. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ainda muita coisa para acontecer. Obviamente, depois contaram. Nós estamos sabendo, está aqui escrito, relatado para nós. Hoje nós também temos que contar. Hoje é o tempo de contar. Aquele momento ainda não era a hora de contar, porque ainda não tinha acontecido tudo o que estava por acontecer. Jesus ainda não tinha morrido, ele não tinha sido crucificado, ele não tinha sido ainda ressuscitado, mas hoje nós temos que contar. Assim como os apóstolos contaram após a ressurreição de Jesus, assim como eles falaram e proclamaram essa verdade, hoje também é o nosso tempo de proclamar que o nosso Cristo está vivo, que ele está glorificado, não mais humilhado, e que um dia ele voltará. Que vivamos assim para a sua glória. Amém.